Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos uma entrevista com o assessor de imprensa da ADUSP, Pedro Pomar, sobre o sindicalismo na categoria dos jornalistas, o exercício da profissão e a democratização da mídia. Uma reportagem sobre os próximos passos da Frente em Defesa do USM e contra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Uma reportagem sobre o Toca Raul, atividade que encerrou a programação de aniversário dos 24 anos da SEDUFSM. O De Docente de hoje apresenta uma entrevista com o assessor de imprensa do Sindicato dos Docentes da USP, Pedro Pomar. Ele que esteve aqui em Santa Maria para participar do seminário sobre mídia e democracia. Na entrevista, Pomar falou sobre o sindicalismo na categoria dos jornalistas, o exercício da profissão, sobre a democratização da mídia, entre outros temas. Nós vamos conversar hoje no De Docente com o jornalista e assessor de imprensa da Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo, a ADUSP, Pedro Estevam da Rocha Pomar. Ele esteve em Santa Maria para participar do evento Mídia e Democracia, promovido pela SEDUFSM. Pedro Pomar, como é mais conhecido, também milita no movimento sindical, e sendo que concorreu no ano de 2013 à presidência da Federação Nacional dos Jornalistas, da FENAGE. Pedro, seja bem-vindo ao De Docente. Eu perguntaria inicialmente, na tua avaliação, qual é o desafio hoje de, além de atuar como jornalista, militar na área sindical? E quais os problemas mais graves que os profissionais da área de comunicação enfrentam? Acho que o grande desafio na área sindical é o preconceito que existe na própria categoria em relação ao sindicalismo. Décadas atrás, os jornalistas estavam sindicalizados em massa, inclusive os colegas de maior prestígio, respeitados pela categoria por suas habilidades profissionais, sua capacidade profissional. Hoje, os sindicatos têm um pequeno número de filiados em relação ao universo da categoria. Esse é o grande desafio, é fazer com que a categoria se reencontre com os sindicatos e para que os sindicatos voltem a ter a representatividade e a legitimidade que já tiveram. Os sindicatos têm um papel muito importante a exercer, porque os sindicatos representam e organizam a categoria na luta pelos direitos dos jornalistas. E na nossa área, no setor da comunicação, o patronato é muito forte. O patronato tem muito poder e os sindicatos estão frágeis. Então é preciso que a categoria retorne aos sindicatos para que os sindicatos efetivamente possam se contrapor a essa força do patronato. Apesar de toda a visibilidade, que os jornalistas ganham, especialmente os que trabalham em telejornais de grande audiência, se observa que a questão da remuneração para a maioria da categoria, ela não corresponde a um salário muitas vezes que possa ser considerado como digno. Na sua avaliação, o que leva a essas disparidades? Há um setor no patronato muito forte, que é o setor das emissoras de rádio e TV. Tradicionalmente, o sindicato mais duro do patronato é o sindicato que representa as empresas desse segmento. Então, por exemplo, em São Paulo existe uma perda histórica dos jornalistas que atuam em rádio e TV que não pôde ser reposta até os dias de hoje. E, fundamentalmente,
em razão da intransigência desse setor do patronato, que é o mais poderoso, o setor da mídia eletrônica. Então, mal e mal, os patrões desse segmento concordam em pagar a inflação do período, por ocasião dos reajustes anuais, da database anual, né? Então, esse talvez seja o principal motivo das disparidades. Existem outros motivos também, né? Por exemplo, em São Paulo, e acredito que em alguns outros estados também, existem pisos regionais diferenciados. Então, isso faz com que o jornalista que atua em rádio e TV numa determinada região ganhe um pouco melhor que o jornalista que atua em outra região. E, no entanto, ele executa o mesmo trabalho em condições semelhantes. Então, não se justificam essas disparidades. Certo. O que a gente observa, né, e os dados comprovam, é que existe uma concentração, né, das empresas de mídia, tanto em nível regional quanto em nível nacional. Qual é o impacto para a questão profissional, né, para o jornalismo, para o exercício do jornalismo e para o exercício da profissão? Para os jornalistas, a existência de um oligopólio, ela pode ser muito danosa, né? Porque os oligopólios adquirem muita força, né? E passam a mais ou menos normatizar as relações de trabalho naquele setor, né? Passam a impor determinadas condições que se generalizam. Então, o jornalista tem menos diversidade de locais que possam empregá-lo, né? Porque o oligopólio controla grande parte dos postos de trabalho que são oferecidos, que nem são tantos assim, né? E do ponto de vista do trabalho concreto que o jornalista desenvolve, isso também pode ser muito danoso, porque essas grandes empresas, elas, além de vender a sua mercadoria, né, que pode ser a notícia ou pode ser o entretenimento, né, elas também têm outros interesses, né? Os meios de comunicação de massa, como se dizia antigamente, né, as mídias eletrônicas principalmente, elas são um protagonista muito ativo no campo da política. Então elas têm interesses outros que acabam interferindo no tipo de jornalismo que ela produz. E isso acaba por impactar negativamente o trabalho dos jornalistas, né? Por meio de restrições que são colocadas, por meio de censura direta ou indireta, né? Além de práticas como assédio moral que infelizmente se disseminaram hoje na nossa categoria, né? O impacto das novas tecnologias, né? Porque se diz, e é verdade, que tanto a questão da informática quanto o advento da internet auxiliaram muito o trabalho, né, do jornalista. Entretanto, há efeitos colaterais, né, nesse processo aí. Como é que tu avalias essa questão? O que nós estamos percebendo em relação às novas tecnologias é que, ao lado de uma série de dividendos, de vantagens que elas trouxeram ao trabalho, elas também criaram uma série de problemas, isso que você chama de problemas correlatos ou derivados, né? As novas tecnologias aumentam muito a produtividade do trabalho, mas não necessariamente a qualidade do trabalho. Então, o que nós estamos notando é que os jornalistas estão trabalhando mais e não menos com as novas tecnologias. As novas tecnologias deveriam servir também para diminuir o dispêndio de energia física e mental dos jornalistas com o seu trabalho. No entanto, nós notamos que o capital, né, ou seja, os patrões, as empresas, usam a tecnologia para aumentar a exploração da força de trabalho, né? Então, ao lado de uma série de avanços que essas tecnologias trouxeram, como a maior rapidez,
a possibilidade de consultar um enorme número de fontes, praticamente com um simples toque de botão, nas ferramentas de busca, a possibilidade de chegar instantaneamente a milhares e milhares de pessoas. Ao lado de tudo isso, que é obviamente muito positivo e muito interessante, nós também estamos vendo os jornalistas serem obrigados a aumentar o trabalho, aumentar as suas jornadas, sem nenhuma compensação por isso. Então é muito comum, por exemplo, o jornalista ser obrigado a produzir materiais para diversas plataformas, sem receber a remuneração devida por esse sobretrabalho. Pedro, é sobre isso, até para fechar o assunto. Na verdade, como é que tu vês, por exemplo, existe um discurso que é o seguinte, na verdade nós deveríamos ter veículos que tivessem posição de esquerda, posição de extrema esquerda, posição de direita, posição de centro, e o consumidor ele escolhe o que ele quer ler. Existe muito esse discurso, né? E também existe oposição dentro dos próprios jornalistas e muitas vezes da sociedade, no sentido de que isso é censura. Então como é que você vê esse discurso, né, liberal, de que o consumidor tem que escolher o produto que melhor lhe convém, né? Bom, esse discurso é até engraçado, né? Porque ele pressupõe plena liberdade para o consumidor, plena liberdade de escolha. E na verdade o consumidor, entre aspas, não tem liberdade de escolha, né? Basta olhar, por exemplo, para as capas das revistas semanais dessa semana. Elas são quase idênticas, né? Então, esse modelo de jornalismo das grandes corporações empresariais, ele tem produzido um jornalismo pasteurizado, enviesado por múltiplos interesses comerciais e visões de mundo que raramente coincidem com os interesses e os direitos da nossa população, né? E eu digo mais, eu acho que os jornais impressos também devem se submeter a uma certa regulação, né? Diferentemente da voz corrente, até em alguns setores progressistas, de que nós só precisamos regular a mídia eletrônica, né? E que aos jornais impressos basta garantir o direito de resposta. Essa questão não é tão tranquila assim, não é tão simples assim. Quer dizer, por que o Supremo Tribunal Federal derrubou a lei de imprensa? Porque ela era uma lei da ditadura? Não. Ele derrubou a lei de imprensa para permitir que os jornalões, os grandes meios de comunicação, tivessem liberdade total, inclusive para destruir reputações, atacar pessoas sem ter nenhum compromisso com retratação. Então, hoje, um cidadão que for atingido por uma calúnia não tem sequer direito à resposta, porque não tem mais a lei de imprensa garantindo que ele tenha o direito de resposta, né? Isso não quer dizer que todos os dispositivos da antiga lei de imprensa fossem satisfatórios, não. Mas é preciso garantir o direito ao contraditório. Hoje, os jornais não estão obrigados sequer a publicar uma carta em que a pessoa possa se defender caso ela tenha sido injustamente atacada, não é? Então, eu acho que é preciso sim regular a mídia, é muito importante, e nós não podemos nos deixar seduzir por esses argumentos, porque, na verdade, os grandes censores da mídia brasileira são os próprios donos da mídia brasileira, os patrões. Eles são os principais censores, são eles que estabelecem proibições para os jornalistas que trabalham nesses meios a respeito de pessoas que não podem ser denunciadas, temas que não podem ser tocados, não é? Então, na verdade, o grande censor hoje é o empresário da mídia, o empresário do jornalismo. É preciso que se diga isso. Em algumas dessas publicações você não consegue sequer publicar carta com as suas opiniões ou para se defender de alguma coisa da qual você tenha sido vítima, né?
Ok, conversamos aqui no Dedocente com Pedro Pomar, jornalista, assessor de imprensa do Sindicato dos Docentes da USP, a DUSP. Pedro, obrigado pelo depoimento. Eu aqui agradeço a chance de conversar com vocês. Na última sexta-feira, dia 29, o Conselho Universitário da UFSM se reuniu para discutir, entre outras pautas, a adesão do USM à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Na ocasião, o processo recebeu um pedido de vistas, o que adiou a decisão para o dia 12 de dezembro, em reunião extraordinária do Conselho. Até lá, a Frente em Defesa do USM e contra a EBSER segue organizada e mobilizada para barrar a privatização do Hospital Universitário de Santa Maria. A EBSER é uma promessa, simplesmente, é apenas uma sigla, é uma empresa que não tem nenhum histórico de algum efeito que ela já fez administrativamente em algum outro hospital. A empresa brasileira de serviços hospitalares, ela não tem currículo para assumir mais de 50 hospitais no país. Lembrando que no próximo dia 9, acontece aqui em Santa Maria uma audiência pública sobre a EBSER, realizada pela Assembleia Legislativa Gaúcha. A audiência acontece no auditório da SEDUFSM às 10 da manhã e o sindicato convida toda a comunidade santamariense para participar. Da mesma forma, a SEDUFSM convoca toda a comunidade para também estar presente na reunião do Conselho do dia 12 de dezembro, às 2 da tarde, no 9º andar do prédio da reitoria, e se somar na luta contra a privatização do USM. Na última terça-feira, dia 3, aconteceu na Praça Saldanha Marinho a atividade de encerramento das comemorações dos 24 anos da SEDUFSM. O show Toca Raul relembrou as principais canções de um dos ícones do rock brasileiro, Raul Seixas. Além disso, a SEDUFSM preparou uma novidade, a apresentação da dupla de músicos indígenas Caigangue, Sandro e Josias, que além de se apresentarem na abertura do show Toca Raul, gravaram e estão lançando em parceria com a SEDUFSM seu primeiro disco. Então a chon quem tá do union ora muito bem eu creio a toca na então a chon quem tá do union
eu e o Sandro, nós se conhecia faz um bom tempo, mas daí a gente resolveu fazer uma dupla durante esse ano. A gente começou, né, Sandro? Onde a gente foi ensaiando, foi cantando umas composições do Sandro, até que a Seduf acabou nos apoiando nisso, ligando para nós, dando essa oportunidade para nós finalmente gravar. E hoje nós estamos aqui para fazer o lançamento, né? Ali na Praça Saldanha ali. E a expectativa nossa é de subir lá e fazer bonito o melhor que a gente já apresentou e o que a gente sempre faz, né? Pelo menos é o que a gente gosta de fazer, é cantar e passar a nossa cultura para pessoas que não conhecem, mostrar ainda que existem índios que falam a língua indígena caigangue e tantos outros no Brasil. Certo assim que a língua caigangue está em decadência nas áreas indígenas e é um objetivo nosso de trazer de volta a valorização da língua materna. Acreditamos que outro mundo é possível, sim. Na palavra está escrito assim. Acreditamos que outro mundo é possível, sim. Na palavra está escrito assim. Quando o sol se levanta pela estrada, estou em busca da liberdade, justiça e paz. Aqui a violência é tão grande demais. Juntos vamos lutar contra este mal. Temos duas canções que começam na língua indígena caigangue e daí logo em seguida elas começam a ser traduzidas para português mesmo. E em seguida daí nós temos na terceira canção nós temos uma canção chamada Imaginação, aonde ela só é em português. Ela não foi feita em caigangue ainda, pois seria tão complicado ainda para ter que fazer uma mistura assim com as notas musicais. E daí nós temos a última canção que é chamada de Mãe, que seria traduzido para português seria Mãe. Ela só é feita em caigangue, pois ela tem um sentimento emocional na nossa vida do dia a dia, na vida dos universitários caigangue. Então, por nesse caso, ele é mais emocionalmente quando é cantado em caigangue. Já em português, nós vamos tentar ver se a gente consegue fazer a mesma emoção que teria desse modo em caigangue. Após a apresentação dos indígenas, teve início o show Toca Raul, produzido por Janu Berti em parceria com a Sedufisme. O show, como já foi dito, encerrou as atividades que comemoraram os 24 anos do sindicato e marcou, mais uma vez, a interação da Sedufisme com a comunidade santamariense. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal,
e fazer tudo igual. A universidade é responsável pela cidade. A universidade deve estar a serviço da cidade. E é por isso, se nós temos esses momentos em que apresentamos, oferecemos à cidade a música, existem momentos que nós oferecemos a luta. Exatamente como agora, vocês devem ter percebido pelos jornais, pelos cartazes, pelos atos públicos, em que o hospital universitário está ameaçado de privatização. E por essa ameaça, que não é apenas, e principalmente, não é apenas para o pessoal da universidade, é para Santa Maria e quase 50 municípios da região, um total de quase 1.100.000 pessoas que estão ameaçadas de ver entregue à exploração comercial à saúde pública. Estão entregando o hospital universitário, um patrimônio público, para os tubarões da saúde. E somente a comunidade, a organização da comunidade, pode deter isso. Enquanto aqueles que são favoráveis à privatização trabalham em gabinetes, em salas, em comissões que reúnem um pequeno número de pessoas, nós temos a comunidade e a certeza que é a comunidade que tem que defender esse patrimônio. E é por isso que, como sindicato, como sindicalista, não trazemos apenas música, e a música do Raul Seixas, ou a música como foi da Clara Nunes, como foi a música do Ramon Ledesma, que nós trouxemos antes, são músicas de luta, porque nós queremos uma sociedade melhor, e lutar contra aqueles que querem tornar a sociedade mais gananciosa, mais egoísta, mais discriminatória. Ficar com certeza, maluco, beleza. E este caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir. Controlando a minha maluquice, misturada com minha lucidez. Ficar com certeza, maluco, beleza. Eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Eu quero ver se vocês vão cantar ela toda conosco aqui, ó. Enquanto... O Dedocente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da Sedufisme. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da Sedufisme. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa Dedocente. Ficar com certeza, maluco, beleza. Eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Maluco, eu vou ficar. Obrigado. Vocês estão bem afinados.